Fala pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos trabalhar a continuação das ligações covalentes. Hoje vou falar de formação de compostos covalentes, tá bom? A gente pode perceber aqui duas estruturas. A fórmula estrutural, tá bom? E molecular do gás oxigênio e do nitrogênio. São duas moléculas que eu apresento nessa aula para vocês e vamos ver como é que elas se formam. Eu tenho aí a ligação covalente dupla aqui no oxigênio. Vamos entender o que acontece. Esse O2 aqui, ele é a fórmula molecular, tá bom? É onde indica aqui a proporção em mols, né, de a quantidade de átomos que a molécula tem, tá bom? E aqui embaixo eu tenho um índice, que é a quantidade de átomos de elementos químicos que possuem a molécula. Pessoal, essa molécula ela apresenta 2 oxigênios, tá certo? Logo, são 2 ametais ligados e formam uma ligação covalente, tá bom? Existe uma forma aí de tu representar e de tu formar, para tu saber como é que ela se estrutura, como é a estrutura dela, tá bom? Aqui do lado eu tenho os 2 oxigênios lado a lado e 2 tracinhos, né? 2 tracinhos pretos aqui, ó. Isso indica uma ligação covalente dupla, né? 2 tracinhos dupla, tá bom? Um tracinho só é simples. Vamos entender por que essa ligação é dupla. Primeira coisa que você pode fazer é desse jeito aqui, ó. Eu faço a distribuição eletrônica do átomo. Eu tenho aqui 8 elétrons, né, na sua camada, nas suas camadas, porque o número atômico dele é 8, né, o número de prótons dele é 8, o número atômico dele é 8, então eu vou distribuir 8 elétrons, tá bom, dentro do átomo. Então eu tenho um S2, 2S2 e 2P4. Quando eu chego no 2P4, eu fecho. O que eu posso perceber aqui? Que o 2S2 e o 2P4 é a camada de valência, como a gente já estudou. Eles têm quantos elétrons na camada de valência? Eles apresentam aí 6 elétrons na camada de valência, tá bom? Que é a camada mais externa, tá bom? Que é a camada mais exposta. Logo, eu vou trabalhar com esses 6 elétrons na disposição da molécula. Então, eu escrevo os dois oxigênios, tá? Eu coloco um do lado do outro e eu escrevo, né? Eu vou determinar, aqui eu vou taxar em vermelho para vocês, vou representar por X os elétrons que ele possui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 no total. Se eu tenho 6 nesse oxigênio, eu também vou ter 6 aqui no outro oxigênio, tá bom? Então, eu fiz aqui a disposição dos elétrons de valência, tá? A camada de valência, que é proveniente aqui da distribuição eletrônica. Eu sei que eu tenho que estabelecer o octeto em cada um dos oxigênios. Eles têm que ficar com 8 elétrons. Então, entre esses 2 ametais, eu vou fazer um compartilhamento, porque tratando-se, como eu falei na última aula, de 2 ametais sendo ligados, eu vou formar uma ligação covalente, que é justamente o compartilhamento de elétrons. Eles vão compartilhar, vão emprestar ali um elétron para cada um. Então, como é que acontece esse compartilhamento? Esse oxigênio ele tem 6 elétrons. Então, se eu compartilhar um dos seus 6 elétrons com outro elétron do oxigênio vizinho, eles vão ser compartilhados, vão formar um par de elétrons compartilhados. Então, no total aqui eu vou ter 6, que eu já tinha, com mais um que eu estou compartilhando, vai dar 7. Se eu fizer outro compartilhamento aqui, eu vou ter outro par de elétrons, tá bom? Então, eu já vou ter 6, que eu já tinha de origem, e mais 2 sendo compartilhados. Eu vou ter um total de 8. Perceba que a mesma coisa acontece com o outro oxigênio. Então, eu tenho um par de elétrons em cima e um par de elétrons embaixo. Então, cada par de elétrons compartilhado forma uma ligação química, tá? Então, como são 2 pares, são 2 ligações químicas ao mesmo tempo. Por isso que eu formo uma ligação covalente dupla, tá bom? E, se tu for contar, os 2 têm 8 elétrons, né? Eu tenho 6 aqui de origem, mais 2, 8. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal. Essa representação aqui, ela é chamada de representação de Lewis, tá bom? Ou fórmula eletrônica, anota aí. Printa aí, escreve essa molécula no teu caderno, tá bom? Para tu estudar como é a fórmula eletrônica dela, ou representação de Lewis. É muito pedido isso nas questões, tá bom? Então essa é uma das formas de tu fazer. Essa é uma molécula simples. Em próximas aulas vamos trabalhar moléculas um pouco maiores, mais complexas, tá bom? Mas aqui é para tu ter os conceitos iniciais de compartilhamento. Vamos trabalhar agora o N2. Existe outra forma de tu fazer o composto covalente, tá bom? No caso aqui eu tenho um nitrogênio.
que eu posso perceber? Na aula passada a gente trabalhou essa tabela. O nitrogênio está na família 15, elemento do grupo ou família, né? Está na família 15. Olha lá na tabela periódica, pega aí no teu livro a tabela periódica e caça o nitrogênio. Tu vai encontrar ele na família 15. A notação de Lewis, para quem está na família 15, é essas 5 bolinhas aqui, ó, que são os 5 elétrons da camada de valência, tá bom? Dos elementos que estão na família 15. Todos eles têm 5 elétrons na camada de valência, então não perde tempo, tu já coloca 5 elétrons. O número de pares compartilhados vai ser 3, por quê? Eu tenho que completar o octeto. Se eles têm 5, eles necessitam de 3 elétrons para fazer o compartilhamento. E essas aqui são as ligações possíveis que eles podem fazer. Então, vamos trabalhar com isso daí, com essa ideia para o nitrogênio. O nitrogênio está no grupo 15, então são 2 nitrogênios, né, N2. Eu vou pôr aqui 2 nitrogênios, um do lado do outro, tá? Vou pôr aqui o nitrogênio, vou pôr aqui em azul. Tá? Vou pôr aqui 2 nitrogênios. Um nitrogênio aqui, botar um pouquinho distante, outro nitrogênio, um do lado do outro. Tá? Não se preocupe com a geometria química ainda, isso vai ser uma coisa mais na frente. Então, apenas faça a disposição dos átomos. São N2, coloco 2 nitrogênios aqui. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os seus elétrons de valência. Tá bom? Então, eu sei que eles têm 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui também vai ter 5 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu coloquei 5? Porque ele pertence à família 15, tá bom? A família 5A da tabela periódica. E essa família tem 5 elétrons na camada de valência. E elas precisam fazer, elas podem fazer até 3 pares de elétrons compartilhados. Pares de elétrons compartilhados. Então, o que acontece? Eu tenho 5 cada um, eu necessito de 8, então eu preciso de 3 elétrons em cada nitrogênio para ser compartilhado. Eu pego aqui esse primeiro elétron e faço o compartilhamento, tá bom? Fiz aqui. Então, eu já tinha 5 no meu nitrogênio. Quando eu faço o compartilhamento, eu fico com 6, porque esse elétron pertence a esse nitrogênio agora. Pertence tanto a esse como a esse, simultaneamente, tá bom? Eu já tenho 6. Se eu fizer outro compartilhamento, aqui, eu vou ficar com 5 que eu já tinha, 6, 7, tá bom? Se eu fizer outro compartilhamento, eu vou ter 8 no total. 5 que eu já tenho, com mais 3 que eu peguei emprestado aqui, para o meu compartilhamento. Então, eu vou ter 8 no total. A mesma coisa já aconteceu com outro nitrogênio. Eu tinha 5 elétrons na camada de valência e tenho agora 3 elétrons compartilhados. Perceba que eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados. Logo, eu formo uma ligação covalente tripla. Tá bom? Por isso que eu tenho 3 tracinhos aqui na molécula de N2. Essa é a representação eletrônica ou de Lewis. Anota isso daí. Essa é a fórmula molecular. E essa é a fórmula estrutural. Tá bom? Então, é assim que você forma, é assim as opções que você tem para formar um composto covalente. Ou pela distribuição eletrônica, ou tu analisando a tabela periódica. Existem outras formas, a gente vai trabalhar em próximas aulas, tá bom? Esses são temas fundamentais, são moléculas fundamentais, tá? O oxigênio, o nitrogênio que estão presentes na nossa atmosfera, tá bom? O oxigênio da nossa respiração, o nitrogênio, por exemplo, é relacionado lá às plantas, né? Ao gás nitrogênio que está em mais de 70% da nossa atmosfera. E você consegue explicar, tá bom? Várias coisas sobre a estrutura desses elementos, tá bom? Apenas pela distribuição eletrônica, pela distribuição da estrutura deles, tá bom? A distribuição química deles. Pessoal, a gente fica por aqui, a gente estudou esses 2 compostos, como prometido, em próximas aulas vamos falar de outros compostos, tá bom? Covalentes. Então, um forte abraço.